A gente parar e pensar que... É que é foda, né? O ser humano já fez isso muitas vezes e não é muito difícil não de acreditar mesmo que a gente só quer destruir o outro porque ele é diferente. É verdade, cara. Né? A gente fez isso aí Recentemente. o tempo inteiro. Recentemente. Né? É um vórtice, é meio que um vórtice. Isso tá ao longo da história. Ao longo da história de basicamente todos os povos chamados evoluídos, por assim dizer. Como a gente falou, os astecas eles eram evoluidíssimos do ponto de vista matemático, astronômico, do ponto de vista arquitetônico. Os caras fizeram maravilhas, mas Quer mais uma água, cara? Eu tô de boa, valeu. E tu? Eu aceito mais uma. Então, eles faziam Valeu. tudo aquilo, aquelas maravilhas da engenharia, da arquitetura, mas eram uns sanguinários, cara. Claro, para a visão do europeu que chegou lá e viu aquilo, ficou abismado também. E aí a gente tem outras narrativas, tipo, essa ideia chegou até nós porque os europeus, eles criaram a narrativa deles. De novo, entra na narrativa. Uhum. Isso é mentira dos europeus. Os astecas não eram assim. Então a gente meio que sempre ficou nesse debate. Fizeram ou não fizeram? Foram sanguinários ou não foram sanguinários? Mataram tantos assim ou não mataram? Até que a arqueologia, que aí é uma outra ciência, já começa a mostrar que muitos desses relatos podem ter sido verdade mesmo. Até agora, recentemente, em 2015, foi encontrado enterrado lá na cidade do México um altar chamado Tzompantli, no idioma lá, asteca e tal, uma espécie de construção de 40 metros de comprimento, 14 de largura e 4 de altura. Ixi. Com postes no intervalo assim, de 1 metro, mais ou menos. Em cada 1 metro, dezenas de postes. E crânios perfurados e pendurados em cada uma dessas artes, assim, um do ladinho do outro. Centenas, assim, dezenas de milhares, pelas estimativas. E do lado de fora do templo tinha tipo uma coluna em espiral que ia subindo também com crânios, que bate direitinho com uma crônica espanhola do século XVI, que já dizia sobre isso. Tem pinturas, inclusive, que mostram exatamente o que os arqueólogos hoje encontraram. Então, muita coisa que era narrativa, até então, pelo menos na visão de muitos, já começa a ser quebrada pela ciência. Mas aí continua nesse embate. E aí, sabe, nesse vai e vem do que é a narrativa do que não é. Mas, óbvio, que os astecas, apesar de serem americanos, que não tem nada a ver com uma religião cristã, também praticaram horrores aí Sim. com os outros povos. Isso é fato. Assim como os europeus também fizeram quando chegaram e conquistaram e tudo mais os outros povos. Então, está sempre assim, né? Conectado com uma ideia forte, que você coloca na sua frente e você simplesmente tem o poder para agir. Se você tem o poder para agir, você vai e age. Né? Então, E faz a merda que tem que fazer, que tá na tua Isso. cabeça. Isso. Pra fazer valer o que você acredita e tudo mais. Por exemplo, coisas simples, às vezes coisas do dia a dia. Os samurais, né, como a gente estava falando ainda há pouco, existem algumas práticas que ficaram registradas ao longo dos séculos, que os samurais, por exemplo, se você eu fosse um samurai, você me desrespeitou por algum motivo, eu te matava na hora. Eu podia simplesmente te matar, se você fosse de uma classe inferior. Você me xingou, fez alguma coisa que me ofendeu, eu podia te matar. Tinha um direito. Se chamava Tsujigiri. Então, cadê a honra? Para hoje, a gente pegar os samurais como sendo os bushes, né? Como um exemplo de honra. Então, quando a gente vai olhando a história, a gente vai separando muitas coisas e a gente vai vendo que, cara, tem muita narrativa que foi construída para o mal. Porque essa ideia aí do samurai como um exemplo de virtude, de coragem, de lealdade, foi usada na Segunda Guerra Mundial, cara. Eu ia falar até a katana, né? Durante a Segunda Guerra. Para os kamikazes, entendeu? Os kamikazes, eles recebiam esses manuscritos aí para, sabe, Pra morrer. fazer uma lavagem cerebral nos caras. cerebral nos caras, cara. Entendeu? E aí vinham lá na época dos mongóis, quando os mongóis invadiram o Japão, um tufão nos salvou. Ou seja, nós fomos protegidos pelos deuses. Então os deuses estão verdade. conosco. E aí os mesmos kamikazes, o nome kamikaze, na verdade, veio lá. Sopro divino, vento divino. Vento né? divino, lá da época dos mongóis. Então você vê como os caras trouxeram uma coisa de 1000 anos quase para o século XX, para a sua narrativa. Sim. Então Sinistro. é pesado,